Network e Cibersegurança. Ok? Nós, nas aulas anteriores, nós falamos lá da introdução e fizemos o exercício, né, do capítulo número 1. Certo? Foi o da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos entrar na parte da aula 2, que fala do modelo OSI. Ok? Do modelo OSI. As redes, gente, são fundamentais. São fundamentais, principalmente, né, agora que está evoluindo, né? A gente já está indo aí, a tendência é essa parte de internet das coisas ficar ainda mais evoluída, né? E vai precisar da internet. E saber os conceitos de rede, de configuração, de dados, né? De IP, de conflito que pode acontecer na rede, é muito importante. Então, nós vamos para a aula número 2, né? Que a aula número 2 aí, ela vai falar, nós estamos falando do módulo 8. Vou mostrar para vocês aqui. Módulo 8. Módulo 8. Que fala de Network e Cibersegurança. Esse é o tema do módulo. E a aula de hoje, vamos para a aula número 2. Ok? Essa aula ela vai falar de modelo OSI. E TCP IP. Esse é o tema aí. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa aí que ele fala, os objetivos, né? Os objetivos que nós temos nessa aula. Nós estamos estudando isso gradativamente, para todo mundo entender. Sempre, todas as aulas, eu dou um exercício. É interessante fazer esse exercício, me mandar a resposta desse exercício. Faz parte do aprendizado, né? Tem que fazer porque para eu saber como é que tá, o que vocês estão pensando sobre o assunto. É importante fazer o exercício e me enviar depois, certo? Então, é fundamental. Então, faz parte do aprendizado. O objetivo de hoje aí, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje são 3 objetivos. Primeiro objetivo é conhecer o modelo OSI. Então, é conhecer o modelo OSI. O primeiro modelo é esse. O primeiro objetivo é esse. O terceiro objetivo é conhecer a pilha de protocolo TCP/IP. Então, é
conhecer a pilha de protocolo TCP/IP. Certo? Por último aí, conhecer as principais topologias físicas e lógicas. Conhecer as principais topologias físicas e lógicas. Esses objetivos nós temos. Então, dentre esses objetivos, nós já vamos entrar no primeiro. Primeiro é interessante saber o que é. Depois saber para que serve. E aí segue, né? Então, primeiro, o que é? O que é isso aí? Modelo OSI. Então, modelo OSI, como tudo na informática, as redes também precisam de uma maneira de padronização. Então, é uma maneira de padronização, né? De padronizar as coisas. A forma de comunicação, de acesso aos dados, de transporte desses dados, de como manter esses dados seguros, entre outras regras. Então, é uma padronização. Esse OSI é uma padronização para os dados que são enviados dentro dessa rede, né? Ok? Então, o modelo, esse OSI é uma padronização. É uma padronização. Tá? Com qual objetivo? Para deixar os dados seguros. Para deixar os dados seguros. Entendeu? Seguros, entre outras coisas. Tá? Então, ele é um padrão que vai dar essa segurança, né, aos dados, para que os dados não fiquem vulneráveis. Então, foi criado esse padrão. Né? Quando o aplicativo acessa algo compartilhado na rede, ele nem percebe que aquilo não está localmente. O sistema operacional e o protocolo TCP/IP ou outros protocolos formam uma camada que acessa o compartilhamento e torna transparente para a aplicação. Então, faz uma análise, né? Faz uma análise dos dados e desses dados transparentes. O que é esses dados transparentes que o modelo OSI faz? Ele pega esses dados que nós acessamos e ele faz tipo uma análise nos dados e verifica se os dados existem algum problema, alguma coisa que corrompe. Ele deixa transparente. Deixar transparente é isso. É segurança. Pensa comigo. Você está em uma praia. Você olha o fundo dela. Você olha para a água. Você vê o fundo. O que acontece?
Acontece que você vai ter mais segurança de você entrar ali, né? É a mesma coisa aqui. Quando fala dessa questão de transparência, essa questão de transparência, o que acontece? Quando os dados é acessado na rede, ele vai olhar e vai analisar se existe algum problema. Se existe algum problema, ele não acessa, ok? Então, a rede tem esse objetivo, ok? Então, o modelo OSI, que significa Open System Interconnection, foi desenvolvido no ano de 1973 e foi efetivamente formalizado em 1983 pela ISO, que tornou esse padrão. Ela mesma, aquela organização das padronizações de qualidade, cuja o significado em inglês é International Standard Organization, ou, em português, Organização Internacional de Padrões. A interação da criação deste modelo era fazer com que os fabricantes de hardware para a rede e desenvolvedores em geral pudessem seguir uma orientação e ter, então, uma compatibilidade entre equipamentos e software. Então, ele queria dar uma compatibilidade também, né? Queria dar fazer com que não desse conflito, ok? Então, quando o computador precisa acessar algo na rede, ele usa o protocolo, que é basicamente um conjunto de regras para garantir dados pela rede. Se formos comparar uma legislação, né, vai dar um exemplo da legislação, o modelo OSI, que não é um protocolo, seria a Constituição Federal, onde nenhuma lei pode ir contra ela, apenas ser para gerar um benefício. Logo mais vamos falar da pilha do protocolo TCP/IP. Entre outras parentes próximos, por exemplo, vamos manter o foco no modelo OSI. Então, esse modelo OSI não pode ser substituído, não pode ser alterado, né? Não pode ser. Então, ele segue esse padrão onde ele é como a Constituição, ele é um exemplo. A Constituição, que é a regra das leis, em todo sentido aí, para a vida humana aí, né? Toda a justiça é estabelecida através dela, aqui é a mesma coisa. Ela não pode ser alterada, essas regras do OSI, né? E ele vai falar um pouquinho mais de como ela é formada. Esse modelo consiste em 7 camadas, né, que explicam o funcionamento da rede. E você vai reparar que a primeira camada é o número 7. Isso porque ela é a camada mais alto nível. Pois, para o usuário, enquanto a camada 1 é a camada mais baixo nível. Então, vocês vão observar na página 35 que existem essas 7 camadas do modelo OSI e essas camadas são realmente distribuídas aí em 7. Nós temos lá, camada número 7, é a camada de aplicação. Camada de aplicação. A 6ª camada é a camada de apresentação.
quinta camada é a seção. A quarta, transporte. A terceira, rede. A segunda, link de dados. E a 1, física. Então, são as três. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim. Hã? Sim. Sim? Sim. Mas tá falando... Você tá perguntando aqui no chat, ô Mário? Alguma coisa? Mário? Não. Não? Ah, porque tem um número aqui falando que é você, Mário? Não é você, não? Tem um número aqui me perguntando sobre a aula. Tem um número no WhatsApp. Então tá bom. Se não é você, beleza. Ó, vamos continuar, então. Então, toda rede ela tem essas 7 camadas. Cada uma vai fazer algo na rede. Toda vez que você me envia um arquivo pela rede para imprimir, a rede tem o objetivo de fazer a comunicação. Que nem aqui mesmo, hoje, nós estamos usando a rede. Vocês estão na casa de vocês, né? E eu estou aqui. E a gente consegue... essas 7 coisas estão acontecendo aqui hoje. Né? Vocês aí, eu aqui, então está existindo aplicação. Essas 7 coisas da página 35 acontece toda vez que você trabalha com a rede, seja qualquer rede. Então, ele fala que a camada de aplicação, ele vai agora destacar cada camada. Ele vai começar a falar de cada camada, o que significa. Então, a gente viu que o modelo OSI, existem essas 7 camadas. Né? Ele começa pela camada de aplicação. O que faz essa camada? Olha lá, ele vai explicar aí. Ó. A camada aplicação é aquela onde ficam os softwares e aplicativos. Então, essa camada aplicação é onde ficam os programas. O que esses programas fazem? Fazem os requerimentos para a rede. Tudo que se acessa dentro da rede precisa de um requerimento. Precisando de um requerimento, automaticamente ele precisa de que isso seja autorizado. Como, por exemplo, os navegadores web, que é o que entra na internet. Esse programa não faz ideia do que vai acontecer até que a resposta chegue a ele. Ele pede e espera o resultado, seja ele qual for. Então, é um exemplo disso, né? É os navegadores, que é um exemplo de programa. Então, a aplicação são os programas. São os programas que dependem desse requerimento, dessa autorização, vamos dizer assim. O próximo item aí, estou na página 35, ele vai falar, eu estou falando das camadas, né? As camadas do modelo OSI. Então, a gente falou da camada aplicação, que é a 7, que é a camada aplicação. Tem a camada 6, que é a que a gente vai ver agora, que é a apresentação. Então,
A aplicação são os softwares, que precisa de uma autorização dentro da rede para funcionar. A próxima aí é a apresentação. O que é a camada de apresentação? É a bilíngue da história. Ela traduz os dados que a camada de aplicação solicita. Então, ele faz uma leitura e uma tradução, né? Ele traduz os dados que é enviada para a camada 7. Então, a camada 6, ele traduz, né? Ele traduz e repassa para o sistema operacional, ou recebe os dados e formata de maneira que o software da camada aplicação, né, da camada de aplicação, possa entender e os mostra para o usuário. Ela é a mal compreendida às vezes e é deixada de lado, sendo usada apenas quando tem criptografia envolvida. Então, essa número 6 aí, que é a apresentação, ela traduz, ela faz o software entender, que é a máquina, e faz o ser humano entender aquilo que foi feito. Porque a gente sabe já que a máquina, ela tem linguagem, né? Qual que é a linguagem que utiliza? 0 e 1. Lembra? Que é a linguagem binária. Só que o ser humano não é binário. Entenderam? Então, precisa da apresentação para ela fazer essa tradução para a aplicação. A aplicação é o software, só que ele não só traduz para o software, ele traduz também para o usuário. O usuário precisa da aplicação. Aqui até fala que essa camada de aplicação, às vezes, não é dado valor a ela, mas ela tem um valor muito grande dentro da utilização. Ok? Agora a gente vai para a camada 5. Que é a camada seção. Camada seção. A camada seção é como um método que abre protocolos com pedidos e ordens de serviço. Então, essa camada de seção, ele abre o protocolo, estabelece ordens de serviço, pedido, que só são finalizados quando o pedido é entregue ou o serviço concluído, com sucesso ou não. Depois de passar pela camada da apresentação, então, o sistema operacional abre o chamado na camada de seção e fica aguardando a resposta. Então, ele é o que dá a ordem, né? Que estabelece e pede para a camada e até de apresentação realizar o seu trabalho. Então, essa camada, ela faz aí os pedidos, as ordens, né? Que são finalizadas. Então, quando a sessão está aberta e o sistema operacional esperando a resposta, na verdade, ela não fica parada. Ela vai verificar qual é o destino. Então, essa sessão, ela não só pede, né? Ela fala, ó, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, ela pede e ela verifica qual é o caminho que vai seguir. Aí tem umas peças e tal, roteador, switch, cada um tem o seu objetivo. Mas ela faz isso, ela dá ordem, né? Ela também vê aí qual é o protocolo que será usado, né? Qual é o meio de transporte, né? Até ele dá uma simbologia, né? Esse meio de transporte é a forma, né? Dentro da rede que ela vai utilizar. Certo? São esses meios de transporte que nós podemos ver no dia a dia aí, mas tudo endereçado, avisado. Esse é a camada de transporte. Aqui ele fala da próxima camada, que é a camada de transporte. Transporte nada mais é que
qual é a forma que vai enviar, né? Qual que é o meio que vai enviar? É o transporte. Então, esse meio aí, ele vai olhar o lado físico da rede também, né? O lado físico da rede. Por onde ou como esses dados vão ser enviados. A velocidade, ele vai analisar, né? A velocidade que é enviada, o tempo que vai levar, é o transporte. Então, seria isso, o transporte. Certo? E a camada rede, que é a camada número 3, a rede. A camada rede está fora do alcance do sistema operacional. Ou é isso que ele quer e pensamos. Mas sempre existe sistema operacional por aí. A camada de rede funciona como uma agência de correios. Tá? Aquela agência antiquada ainda, mais antiga aí, só que mais eficaz numa comparação melhor e mais atual. Afinal, quem usa correio hoje em dia, né, tá dessa simbologia, ela funciona mais ou menos como um GPS, que verifica o destino e o caminho a ser tomado. Então, essa camada rede, ela vai dizer, qual que é o destinatário, e qual que é o caminho a seguir. A rede, ela vai fazer isso, certo? Ok? Então, é a camada rede. Depois ele tem aí a número 2, que é o link. Que é o link de dados. Ok? Link de dados. O link de dados, que é a camada de enlace, é quem proporciona a transferência de dados de nó para o outro, e ela permite que a camada acima praticamente não comete erros, pois ela estabelece e finaliza o vínculo entre os nós, controla, demilita, verifica os erros nos quadros, determina quem, onde, quando e por que você acessa o meio físico. Então, o link seria isso. Ele indica quando, como, por que está sendo acessado. Ok? Por último, aí, ele vai falar da camada física, que é a número 1. A camada física. Ok? Então, nós estamos falando aí das 7 camadas. Essa última aí, né, última no sentido de que eu comecei explicando da número 7, é a camada mais baixo nível. É efetivamente aquela que transmite o fluxo bruto 0 e 1, que é o termo aí que as máquinas usam. Dessa camada fazem parte os cabos coaxiais, par trançados, hubs, entre outros. Essa camada não entende nada complexo, não entende pacote, nem pilhas de protocolo, nem solicitações de aplicação. Ela entende única e exclusivamente informações binárias. Então, é aí que a máquina trabalha. A máquina ela só entende números binários. Então, essa física, ela faz isso. E reconhece os endereços MAC, que são gravados de fábrica, conjunto de informações binárias enviadas através da camada física, é chamado de frame. Quando o frame entrega ao destino, ele percorre o caminho contrário e assim até trazer as informações com resposta de volta a quem solicitou. Então, essa camada física, ela faz essa análise de todos os dados, né, de todas as informações que são enviadas e utiliza o termo binário, 0 e 1, ok? Então, a gente falou das 7 camadas aí que uma rede trabalha. O próximo tema é esse aqui, ó, o que é ou que são
endereços MAC. Alguém já ouviu falar? Sabe, Luiz, o que é o endereço MAC? Endereço MAC, nunca ouvi falar, não. Já ouviu falar, ô Mário? Endereço MAC? Não. Não? Nunca ouviu falar Não. também? Não? O endereço MAC são conjuntos de 8 bits em formato hexadecimal que são gravados na placa ainda na fábrica. Então, são esses 8 bits que são gravados na placa, um número único. Não existe números repetidos, entendeu? Então, são números únicos. Então, por exemplo, se o aparelho for roubado, alguma coisa assim, é o endereço MAC que você tem que ver na nota fiscal. A nota fiscal tem esse endereço MAC. Então, esses números hexadecimais são gravados na placa ainda na fábrica. Então, são números que não se repetem. Cada máquina tem o seu endereço MAC. E ela é uma identificação única da placa de rede. Que placa que fica nesse MAC? Normalmente na placa de rede. Na placa de rede que fica o endereço MAC. Os endereços são divididos em 6 blocos de 2 dígitos, hexadecimal cada. Ou seja, cada dígito pode variar de 0 a 9 e de A a F. Isso é hexadecimal, né? Que a gente já viu aí em algumas aulas anteriores. O formato de endereço MAC é, então, similar a esse. Olha lá. 5C, 2 pontos, tá vendo? É separado por 2 pontos. Então, toda a placa de rede tem o seu endereço MAC. Ok? Então, deu para entender o que é o endereço MAC? Então, o endereço MAC, ele é um número de identificação única na placa de rede. Então, é um número hexadecimal de identificação é um número hexadecimal de identificação único da placa de rede. Ok? Então, endereço único. Então, toda a placa de rede tem o endereço MAC. Até você consegue ver no seu celular. Você ir em configurações da endereço MAC, você vai saber o endereço da placa de rede. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, Mário? Alguma pergunta? Alguma dúvida, Mário? Não. Beleza. Luiz, Oi. alguma dúvida? Não. Beleza. Agora nós vamos falar de um próximo tema aí, que é o protocolo. O tema é protocolo TCP/IP. Protocolo TCP/IP. O que é isso? Sempre surge essa pergunta. Sempre que falamos de rede de computadores, os nomes TCP/IP estão envolvidos. Isso porque a pilha de protocolos é hoje a mais usada e a mais importante quando se trata de comunicação entre redes. Claro que nem sempre foi assim. O protocolo internet permite trabalhar de maneira praticamente transparente com vários protocolos. E o TCP/IP
teve vários concorrentes. Quando falamos de pilha de protocolo, isso significa exatamente o que parece, que TCP/IP não é uma coisa só. Então, aqui são duas coisas. O TCP é um protocolo e o IP é outro. Entendeu? Mas é um conjunto de protocolos que trabalham junto para o funcionamento da rede. Então, o que é isso aqui? Ó? Ele é um conjunto de protocolo. Então, quando eu falo de conjunto, porque é mais de um, né? Protocolos. É um conjunto de protocolos. Que tem qual objetivo? Alguém lembra aí qual é o objetivo? Ele é um conjunto de protocolo que tem o objetivo de manter... Lembra? Lembra, Luiz? Mário? Que tem o objetivo de manter o funcionamento do conjunto de protocolo que tem o objetivo de conjunto de protocolo que tem o objetivo de manter funcionando, manter o funcionamento, certo? Então tem esse objetivo de manter o funcionamento, ok? Ele fala um pouquinho até da história. De quando surgiu, né? Ele fala de quando surgiu, que o TCP/IP, o TCP primeiro, né? É dois protocolos diferentes, eles trabalham juntos hoje, mas eles são coisas diferentes, né? Só que trabalham juntos hoje em dia. Então, para manter o funcionamento da rede, né? Manter o funcionamento da rede. A rede só funciona por causa deles. Então, o TCP é a sigla de Transporte Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Transporte, que é o TCP. E o IP, o que significa? É a sigla para Internet Protocol, ou Protocolo da Internet, de Internet. Então, o protocolo de transporte, então esse TCP, o TCP, ele é o protocolo de transporte, e o IP é o protocolo de internet, é o protocolo de internet. Ok? Então, são os dois. Ele estabelece um número. O TCP/IP, que são os dois ali, estabelece um número. Ele pode usar dois tipos. Ele é um número específico quando você conecta a internet. E ele vai usar os dois protocolos, tanto o protocolo TCP como o protocolo IP. Toda vez que você entra na internet, é um número de identificação porque você entrou na internet, entendeu? Então, toda vez que você entra na internet, ele vai te dar esse número, que é o famoso TCP/IP.
que é os dois protocolos. Tanto é que os dois é separado por essa barra mesmo aí, né? TCP barra IP, para dizer que um protocolo é uma coisa e o outro é outra. Um é o transporte, se é comprometido pelo envio, e o outro é o protocolo pela conexão da internet. É a mistura dos dois. Eles podem trabalhar de duas maneiras, tá? Pode trabalhar com a própria hexadecimal mesmo, que aí tem um outro protocolo que trabalha junto com eles aí. A gente vai falar mais para frente. Ele até fala que a camada de aplicação e a camada a camada 4, que é a camada de aplicação, que trabalha juntamente com o TCP/IP, que reúne a camada 5 e 6 e o 7 do OSI lá. Então, o TCP/IP ele usa a camada de aplicação, a camada 5ª, a camada 6ª e a 7ª. A camada 3, que é a camada de transporte, a camada 2, que é a camada de rede, e a camada 1, que é a camada física, essa camada combina as características físicas de enlace. Então, esse protocolo, ele sempre trabalha em união com o OSI. Ele não distingue, ele precisa do modelo OSI, que é o padrão, né? Que é o padrão de tudo que a rede precisa para funcionar. Ele vai contar um pouquinho da história do TCP/IP, dando um exemplo parecido com os CEPs, né? Que é isso que eu falei, né? Que mesma coisa pelo ser humano. O ser humano ele tem o RG. O RG é um número único. É um número único que identifica a pessoa. Se você entra na internet, é dado esse número para você. Tudo que você fizer vai ficar registrado no seu número. Então, ele consegue te achar por causa desse número. Esse número ele não se repete. Por exemplo, se você tem um número, antigamente, quando a internet começou lá, e existe um protocolo, esse protocolo TCP/IP, ele tinha números, né? Números. Só que a rede foi ficando tão grande, que não existia combinações mais. Então, quando era dada uma combinação para alguém, o que acontecia? Aquele número ele era único. Ninguém conseguia acessar mais a internet por aquele número. Porque aquele número ele era único para aquela máquina que já estava conectada. Entendeu? Então, quando alguém ia entrar, não tinha mais. E eles estavam com essa preocupação. Daí, eles precisaram utilizar o número hexadecimal. Ele misturou tudo aí. O hexadecimal agora ficou infinito. Ficou de infinito agora. Né? Então, teve esse probleminha. Né? Então, esse TCP/IP é um número único para cada equipamento, como um RG, como, né, os números lá por exemplo, da sua casa mesmo. Tem um CEP. O CEP é para a rua inteira, mas ele vai ter um número específico que é um número seu lá, da sua casa. Então, seria isso. Eu lhe conto um pouquinho da história. Ok? Nós vamos falar das listas de portas. Listas de portas. Professor, mas o que vem a ser isso? Essas listas de portas. Nós vamos falar das mais conhecidas, tá? Das mais conhecidas. Mais conhecidas. Então, o que é porta, gente? Tudo que você faz no computador, ele vai mostrar para você, ele vai ter uma comunicação com a máquina. Essa comunicação que é feita com a máquina, conectei um USB. O USB ele não entrou em contato com uma porta USB. Tudo funciona assim. Tudo funciona dessa maneira. Entendeu?
Então, cada porta ele tem um número. Por exemplo, a porta 2021 é uma porta chamada um protocolo muito conhecido. Toda pessoa que envia um arquivo pela internet utiliza essa porta. Ela vai entrar com a comunicação aí 21 e 22, 20 e 21, número 20 e 21. Então, esse número 20 e 21 é a porta de comunicação do FTP. Não sei se vocês já ouviram falar. Toda vez que vocês virem falar FTP, é o transporte de arquivo. É o protocolo de transporte de arquivo. É usado para transferir dados pela rede, incluindo via internet, de maneira mais eficaz que utilizando páginas HTML. Ok? Então, o FTP é quando eu envio o arquivo. Toda vez que eu envio um arquivo via internet, eu estou usando a porta 21 e 22, 20 e 21. Ok? Então, é quando eu envio um arquivo. Então, quando eu envio um arquivo, eu estou usando a porta 20 e 21 e estou usando o protocolo FTP, que é o protocolo, primeiro protocolo, que é o protocolo, que é a porta, na verdade, aí, né? É a porta FTP. FTP. Que é o... O que ele faz? Ele tem o objetivo, que é a porta 20 e 21, é o número que ela usa, que é um objetivo, de enviar arquivos. Toda vez que eu envio arquivos pela rede, eu estou usando essa porta. Eu tenho também a porta 22, que é a porta SSH. É a porta 22. É o Secure Shell, que é um protocolo de acesso remoto. Que é um protocolo de acesso, é o acesso remoto. O que é acesso remoto, gente? É acessar a máquina à distância. Por exemplo, estou na sua casa, quero acessar, estou aqui da escola, quero acessar a máquina aí da sua casa. Eu consigo utilizar essa porta, certo? Esse acesso remoto é isso. Aí a gente tem uma outra porta, que é a porta Telnet. A Telnet. Essa Telnet, ela utiliza a porta 23. A porta 23. O que ela faz? Essa aqui, ela é igual a de cima, só que a de cima aqui, ó, ela é utilizada mais em Linux. É uma porta que ela utiliza o acesso remoto em Linux. Agora, a de baixo, ela já faz o acesso remoto em outras plataformas. Ela também é um protocolo de acesso remoto que surgiu, essa é a mais antiga. É uma das mais antigos acessos remotos. É um acesso remoto também que surgiu lá no começo da rede, né? Esse Telnet aí. Que não é tão seguro hoje em dia, né? Então, ela também faz acesso remoto, que foram os primeiros acessos eram feitos aqui. Primeiros acessos. Foram os primeiros a ser criado. Primeiros a ser criado foi esse aí. Foi esse aqui. Certo?
É um acesso remoto. Para acessar a máquina à distância. Os TIs fazem muito isso, né? Que é o famoso acesso remoto. Ele tem a porta também, a porta que recebe o nome de SMTP, é o acesso de protocolo de envio de correio eletrônico. Esse aqui é o correio eletrônico. O número dele é o 25, que ele faz o envio, ele envia e-mails, correio eletrônicos é e-mails. É o protocolo para enviar e-mail. Correio eletrônico é isso. Muito usado em servidores de e-mails, em clientes também de clientes de e-mails aí. Para enviar e-mail é usado esse CMTP. Toda vez que você envia e-mail, você utiliza essa porta aí. Existe uma porta que é a porta tem o nome de DNS. Bem conhecida essa aqui também. E fundamental, tá? DNS. A DNS, ela utiliza o número 53. E essa DNS são os domínios usados relacionados URLs respectivos. A porta 53 é responsável ao protocolo UDP apenas. Então, essa aí, ela faz a comunicação dos endereços da URLs, né? Elas são responsáveis pelos nomes, os nomes das URLs. URLs. Gente, o que é essa URLs? Que é mais de um. São os endereços da internet. O URL é isso. O URL, que quando você entra num site, qualquer site que você entra, é o DNS que converte. Só que essa porta, ela só trabalha com um tipo, que é o tipo UDP apenas. Então, a DNS, ela converte. O número acontece www.globo.com.br. Aquele globo.com.br, na verdade, é um número de IP. É um número de IP comum. Só que ele converte o número de IP para um nome. Aí fica mais fácil de entender. Certo? Então, quem faz isso é o DNS. É o DNS que converte. Tudo bem? Gente, a próxima aí é a porta HTTP. É a porta número 80. Essa HTTP é o protocolo de internet mais usado para acesso às páginas e sites. Toda vez que você acessa a página que já foi convertida para o DNS, ela utiliza esse protocolo, que é o acesso às páginas da internet. Toda vez que você acessa uma página da internet, você usa a porta 80 e automaticamente você está usando essa porta para acessar as páginas. Ele vai falar aí da porta POP3. Que é a POP3. POP3. A POP3 é uma porta que tem um número aí de 110. A 110 é o número dela, né? Toda vez que você comunica com ela, ela usa esse número para acessar. Que é
essa POP3 é utilizada para e-mails, para o envio de e-mails. Então, ele faz uma comunicação com CMTP também, né? Que é para eu utilizar o e-mail. Então, ela é relacionada ao e-mail. Ela é utilizada para quando eu envio e-mail. Quando eu envio o e-mail, eu utilizo a POP3. Só que não são todos os servidores de e-mail, são um só. Não são todos. Certo? A IMAP, ela tem alguns aí, que ela é um servidor de entrada, tem outros que é servidor de saída. A próxima que a gente vai ver é a porta IMAP. Essa IMAP, ela utiliza a 143. 143, e é um protocolo também de e-mail, que ela se diferencia do POP3, porque não é baixo, não baixa o e-mail de servidor, mantém os que o usuário os deleta. Então, esse map, ele também é um servidor de e-mail, só que a diferença, você não consegue baixar ele para sua máquina e nem deletar, né? Que é um recurso usado lá num programa chamado Outlook. As empresas utilizam bastante o Outlook, tá? Então, ele também ele envia e recebe, tá? Eu coloquei só envia, mas ele faz as duas coisas, envia e recebe e-mail. Por último, aí, a porta. Por último, a porta HTTPs, que é para as páginas web. Ela utiliza o número 443. São para as páginas web. Ok? E nós vamos parar aqui, tá? Vamos finalizar. Vamos finalizar aqui. Na página aí 40. Falando dessa porta. Próxima aula nós vamos continuar a partir daí. Da página 40. Alguma dúvida, Luiz? Não. Mário, alguma pergunta, alguma dúvida, Mário? Mário, tá me ouvindo? Tá bom. Eu tô. Beleza. Então, nós paramos aí, tá? Estamos lá no módulo 8, estamos na aula número 2. Então, aqui é a página 40, aula 2. Aula que vem nós vamos continuar daqui. E o módulo aí é o módulo 8. Certo? Gente, boa semana para vocês. Boa semana para vocês. Tá? Essa semana eu vou dar um descanso aí. Não vai ter exercício propriamente dito. Todas as aulas eu dou exercício, só essa que eu não vou dar exercício aí, mas a aula que vem a gente vai continuar. Só não vou dar exercício porque a gente não finalizou o tema ainda. Dê uma lida aí no conteúdo que a gente viu. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no meu WhatsApp, tá bom? Boa semana para vocês. Tá bom. Boa semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou, tchau.